Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Eu sou Biratan Silva, analista em agronegócio, e é um grande prazer estar dando continuidade a esse projeto. Esse é um espaço criado para informar, educar e conectar todos os envolvidos no agronegócio, desde pequenos, médios ou grandes produtores rurais. No quadro Agro Convidados de hoje, trazemos entrevista com um especialista no agronegócio. O nosso convidado é Sérgio Delmiro. Ele é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Maranhão, a EAMA. E ele vai falar sobre os grandes desafios e oportunidades do agronegócio maranhense, desde a transição energética até a responsabilidade técnica na pulverização de área. Esse é um tema que está em muita evidência. Além disso, vamos entender como o associativismo e os núcleos regionais da própria associação irá fortalecer a categoria e qual o papel do engenheiro agrônomo no desenvolvimento sustentável do agro. Vamos conhecer um pouco a trajetória do profissional Sérgio Delmiro? Sérgio, eu tomei a liberdade de pedir a permissão sua para mostrar esse histórico seu de como você tem atuado no agronegócio. Vamos lá. A história recente do agronegócio maranhense é atravessada por personagens que souberam combinar conhecimento técnico, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento social. Entre eles, destaca-se com firmeza e discrição o engenheiro agrônomo Sérgio Delmiro, cuja trajetória revela a maturação de uma liderança que transcende cargos e instituições. Natural de Santo Antônio dos Lopes, município no centro maranhense, Delmiro tem raízes cravadas na realidade rural. Formado como técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de São Luís, antigamente era a Escola Agrotécnica, hoje é IFMA. O IFMA Maracanã. IFMA, Campus Maracanã. Campus Maracanã. Surgiu os passos de uma vocação até a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, referência, UFRJ, onde se graduou em Engenharia Agronômica. O rigor acadêmico e a convivência com diferentes realidades no campo nacional moldaram seu perfil profissional, técnico, ético e sensível e, acima de tudo, resolutivo. Foi na AproSoja Maranhão que sua liderança começou a se projetar regionalmente. Como secretário executivo da entidade, Delmiro coordenou ações pioneiras como o Padrinho Rural, programa na transferência de tecnologia no qual os produtores de soja acolhem comunidades vizinhas, compartilham técnicas e compram insumos a preço de custo e fomentam a produção local, com responsabilidade social. Também acompanhou iniciativas como a Safrinha Solidária. Isso aqui eu vou questioná-lo um pouquinho quando ele estiver nas falas dele, porque eu achei isso aqui muito interessante, esse programa. É um projeto espetacular. Safrinha Solidária, fortalecendo a conexão entre grandes produtores e a segurança alimentar de populações vulneráveis. Você vê, isso aqui é um projeto social. Sua atuação pública iniciou-se como secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico do município de Anapurus, onde compreendeu o papel estratégico da agricultura como vetor de dinamização econômica e inclusão produtiva. É uma região extremamente importante para o nosso agro, próximo a Chapadinha, Mata Roma, Vargem Grande. Em 2019, foi convidado para comandar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão, a nossa SAGRIMA, onde realizou uma gestão técnica e aberta ao diálogo. Delmiro estruturou políticas de fortalecimento das cadeias produtivas da mandioca, do leite, do pescado e da fruticultura. Coordenou campanhas sanitárias estratégicas contra a febre aftosa e firmou parceria
com universidades, prefeituras e cooperativas, equilibrando as demandas da agricultura empresarial e da familiar. Nós vamos receber aqui, eu tenho certeza que o Sérgio vai falar isso, no dia 29 nós vamos ter uma certificação internacional da Zona Livre de Aftosa com vacinação. Receber em Paris o certificado nacional de Zona Livre de Aftosa sem vacinação. Sem vacinação. Isso é um marco para o nosso estado. A partir de 2021, assumiu a representação da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares do Maranhão, ampliando os horizontes da assistência à agricultura familiar, com o programa como Mais Pecuária Brasil, que é o melhoramento genético gratuito, sempre com ênfase no cooperativismo e na inclusão produtiva. Eu também vou perturbar o Sérgio sobre cooperativismo. Eu sou defensor de cooperativismo e nós temos que fortalecer isso dentro do nosso estado. Mais que tudo, temos que aprender muito sobre o que é cooperativismo. E incubar quem quer ser uma boa cooperativa, né? Precisa de um bom trabalho. Então a gente tem que dar realmente suporte para ele saber gerir uma cooperativa. Porque depois, assim, cooperativa não dá certo. Dá certo. O Brasil está cheio de bons exemplos de cooperativas que deram certo. Olha, tá vendo? Em 2024, coisa recente, foi eleito presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Maranhão, AEAMA, para o triênio 2025-2027. Na função, vem promovendo a valorização da profissão, ampliando a presença da associação no interior e fortalecendo a ética e a responsabilidade técnica no exercício da agronomia. Em eventos, destaca-se como articulador de discussões sobre transição energética no agro, uso racional de tecnologia e o papel da agronomia no desenvolvimento regional. Isso aqui nós também vamos falar, porque ele vai falar sobre uma regionalização da associação, né? Sim. Da AEAMA. Com fala ponderada, escuta atenta e presença firme, Sérgio Delmiro representa uma nova geração de liderança do agro brasileiro, comprometida com a ciência, com a justiça social, com a construção de um campo produtivo moderno e humano. Sua trajetória, longe de ser concluída, é uma inspiração e movimentos para quem acredita no potencial do Maranhão rural e no poder transformador da técnica aliada à política. Eu tenho certeza que o Sérgio vai incentivar muitos jovens que estão entrando na universidade para trilhar os caminhos da agronomia. Amigo Sérgio, depois dessa apresentação, né, que eu tive o prazer de fazer com você, nós vamos dividir essa nossa conversa, Sérgio, em praticamente 5 tópicos. Né? Eu vou passar lá do final. Fica à vontade, é você que coordena aí. Nós vamos falar sobre encontros em balsas, sobre a responsabilidade técnica, sobre o papel do engenheiro agrônomo e sobre o associativismo e os núcleos regionais. Foi isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Sérgio, fique à vontade, é um grande prazer receber você no Agrovisão. Entenda que esse é um canal para conversar com o nosso produtor e criador rural de uma forma diferente. E quantas vezes você sentia a necessidade de vir apresentar o que está acontecendo no Maranhão, não só através da Associação dos Engenheiros Agrônomos, porque você tem uma atuação muito grande dentro do Estado, fica à vontade. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação do que é a AEAMA e qual é o contexto dela, para a gente começar a falar. Pronto. Primeiro eu queria agradecer, né, Ibiratã? É muito bom estar aqui conversando contigo. Eu acho que o Agrovisão realmente pode ajudar bastante a divulgar, difundir e a estruturar o que nós temos de agricultura no nosso estado. Eu estou ouvindo recente aqui de uma conversa com pessoas que são experientes no estado, tem um histórico muito grande do que era a função pública da agricultura ou da agronomia num passado até um pouco distante, como era a estrutura que acontecia no estado naquela época, e a gente fazendo um contraste do que é o agronegócio e a agricultura no estado do Maranhão hoje. Então é um prazer enorme estar aqui no Agrovisão
Agrovisão, o Imparcial, o agronegócio junto do jornal Imparcial, e claro, sempre que for necessário, que você quiser uma atualização do que tiver ao nosso alcance, o que a gente pode trazer de novidade também para a gente estar discutindo aqui, fazer um bate-bola aqui do que está acontecendo no agro no estado, tanto faz, pode ser na parte da agricultura familiar, do pequeno agricultor ou do grande agricultor que a gente tem no estado. São estratos diferentes de produção, estão em situações e momentos tecnológicos bem distintos, diga-se de passagem, também no estado do Maranhão. Então, a Associação dos Engenheiros Agrônomos não é nenhuma garotinha, né? Ela já tem aí muitos anos de vida, é uma entidade precursora até mesmo ao Conselho Regional de Engenharia, ao CREA. Ela existe desde antes da criação do CREA, foi uma das entidades que ajudaram a criar o Conselho aqui lá em 57, ou 67, se eu não me engano, 67, acho que é isso. Exatamente. Vai fazer agora 60 anos. Poxa. Em 2027, no final do nosso mandato, a gente está fazendo o segundo, no final do treino vai estar fazendo a sexta década de existência, comemorando a sexta década de existência da associação. Muita história, de altos e baixos, de bons momentos e momentos mais difíceis, e a gente tem aí um trabalho da diretoria anterior, das diretorias anteriores, em um levante do que é a profissão e a classe da engenharia agronômica no estado, e nós assumimos agora esse ano com esse desafio também de valorização, como você mesmo falou aí, valorização da classe da engenharia agrônoma, da aproximação dos engenheiros agrônomos, que hoje você tem engenheiro agrônomo em todos os municípios, com toda certeza, em alguns locais com maiores concentrações, onde estão os bolsões do agronegócio, da agropecuária, você tem uma concentração maior, mas você tem engenheiro agrônomo distribuído em todo o estado, e é onde a gente vai falar depois aí da nossa estratégia de aproximação também dos profissionais e de união, de momento de união que a gente precisa ter dentro do nosso estado, dentro da categoria, da classe, dependente de ideologias, porque a engenharia agronômica ela tem uma divisão ideológica também muito diferente de outras engenharias. Você não vai ver na engenharia civil alguém querendo saber se o ferro é verde ou amarelo para poder criar situações ideológicas, mas na engenharia agronômica você tem as questões ideológicas muito latentes, né? E isso acaba também dificultando a união entre os profissionais. E a associação ela não está aqui para dizer se é A ou B, e sim para unir todos os engenheiros agrônomos dentro de suas atribuições, dentro das suas especificações, dentro do seu campo de atuação, e defender cada um desses campos de atuação como prerrogativa do engenheiro agrônomo, independente de qualquer uma, seja ela na agroecologia, ou seja ela no agronegócio, seja ela na agricultura orgânica ou na agricultura convencional. A função da associação é cuidar do nosso mercado, é cuidar das nossas atribuições, independente de qualquer uma. É interessante que a profissão do agrônomo ela perpassa por várias cadeias produtivas alimentares. Para você ter um boi abatido e a carne sendo oferecida lá no supermercado ou nas prateleiras, você precisa de quê? De capim, você precisa de estudos da qualidade do solo para saber se ali dá realmente para a agricultura, se dá para a pecuária. Melhoramento vegetal, melhoramento animal, várias categorias que estão inseridas dentro das cadeias, dentro da porteira e fora da porteira também. Né? Dentro e fora da porteira. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre a Agrobalsas, vai acontecer agora no dia 12, né? Começa dia 12 e vai até o dia 16. Até 16. Lá no município de Balsas, né? É uma grande feira do nosso estado. É uma das maiores do estado. Maiores do estado. Maiores feiras do estado. E reconhecida nacionalmente, né? No calendário nacional, na região do Matopiba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nós somos referência, né? Nessa feira. E vocês vão participar lá, com certeza. Lá vão ter um encontro dos engenheiros agrônomos também, não vai? Lá nesse momento? Vai. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai ter um pavilhão
da Engenharia, né, da Inovação e Tecnologia, e durante essa semana vai estar oferecendo várias palestras e encontros no pavilhão. E na quinta-feira, no dia 15, à tarde, vai ser a vez da Engenharia Agronômica. Então nós vamos estar promovendo um encontro dos profissionais, engenheiros agrônomos da região do Gerais de Balsas, que é onde nós vamos estar trabalhando aí a formação do núcleo que a gente vai conversar aí da frente. Durante esse encontro lá em Balsas, temas como a transição energética e responsabilidade técnica serão debatidos com certeza. Qual a relevância dessas pautas para o futuro do agro maranhense? E eu tenho certeza que você depois vai falar sobre regiões. Nós temos 5 mesorregiões no Maranhão e 21 micro-regiões. Então, são 2 biomas, o Cerrado e o Amazônico. Né? Então, nós temos solos com característica diferente. Eu tenho certeza que vocês vão ter um trabalho imenso, né, regionalizando esses assuntos, discutindo, levando para os produtores pequenos, médios, grandes, porque tecnifiquem. Existe a agricultura de precisão, que ele vai falar, e também a pecuária de precisão. Então, o agrônomo faz parte das 2 atividades. Sim, nós estamos inseridos na agropecuária como um todo, né? Na parte agrícola e na parte pecuária do processo. O engenheiro agrônomo, ele é o clínico geral do campo. Ele transpassa todas as atividades que você trabalha ali no campo e que dá sustentação também a essas atividades. Então, esse encontro lá, conta pra gente qual é a relevância realmente dele. E outra, pode convidar quem você quiser, né, nesse momento, porque é interessante fazer isso. O Estado lançou o calendário oficial das feiras agrícolas. Então, a gente tem um calendário hoje no Estado, coordenado pela... Tem em torno de 37 feiras. Eventos, feiras, mas vamos falando das feiras também. Então, a Sagrima coordenou esse calendário, um calendário oficial do Estado do Maranhão das feiras agrícolas. Nós vamos estar nessas feiras também, mas vou até falar delas um pouquinho na frente, mas falando do Agrobalsas, a gente vai ter esse momento, e nesse momento nós vamos fazer uma apresentação sobre o panorama da agronomia do Estado do Maranhão, explicar como é que está, onde estamos, quantos somos, o que fazemos no Estado, quais são as nossas atribuições, que é importante porque às vezes você está no seu trabalho, você não sabe qual é a dimensão da engenharia agronômica dentro do Estado e nas regiões. Então, esse vai ser uma das primeiras apresentações. A gente vai ter um painel sobre pulverização aérea. Mais especificamente, Ubiratã, tem uma legislação, né? Não, tem várias legislações que tratam disso, né? Algumas municipais, mas que não estão ajudando muito, porque elas não regulam, elas estão simplesmente proibindo. E é muito complicado. Você, em uma atividade extremamente técnica, ao invés de você fazer a regulação e exigir que as normativas técnicas se pode minimizar o risco daquela atividade seja cumprido, você chega e pum, arrebenta. É como se você quisesse acabar com um acidente de trânsito cancelando o carro. Olha, não tem mais carro, então não tem mais acidente. Exatamente, que causa acidente ao carro, então acabou. Então não vai ter mais problema com pulverização, vamos cancelar então os equipamentos. É o avião, é o drone, cancela, não tem mais... Pronto, não tem mais problema com pulverização. É assim que estão querendo fazer o controle. E, na verdade, e principalmente o tema que nós vamos cuidar, que é responsabilidade técnica na aplicação aérea. Como que é a presença do profissional e como o profissional pode garantir para a sociedade a segurança nessas aplicações. Que só quem pode se responsabilizar tecnicamente por elas é o engenheiro agrônomo e, salvo situações florestais, também o engenheiro florestal. Mas quem faz o receituário é o engenheiro agrônomo. Exatamente. Você tem ali na agricultura, de modo geral, o engenheiro agrônomo responsável. E o que a gente não tem visto, infelizmente, é a presença desse profissional nas suas atribuições. Como falei, cabe à associação prezar pelo mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. E desmistificar. Que, é caro trazer um engenheiro agrônomo. Não é? Caro é o prejuízo social que nós estamos tendo. E principalmente, caro será ficar sem a tecnologia.
A tecnologia é importante de ser mantida, mas para ela ser mantida, ela tem que ter responsabilidade técnica. Então nós vamos ter um painel discutindo, é uma mesa redonda, vai ter o Ministério da Agricultura, vai ter a AGED, nós convidamos a Secretaria de Meio Ambiente, porque tem uma questão ambiental muito complexa envolvendo também dentro do processo. A Associação das empresas que fazem aplicação aérea também vai estar presente. Convidamos uma escola especializada em formação de engenheiros agrônomos para trabalhar diretamente com a coordenação de aplicação aérea, mostrando como é feito esse trabalho de formação profissional para o engenheiro agrônomo estar atuando dentro dessa área, como é exigido pelo Ministério da Agricultura. O Conselho de Engenharia e Agronomia também vai estar lá presente para falar da importância da responsabilidade técnica. Então, vai ser uma mesa redonda bem interessante que a gente vai estar discutindo. E a gente vai também trabalhar em uma situação que não adianta, não tem como fugir, Biratã. A agropecuária, ela tem que transitar para o ambientalmente correto o mais rápido possível. Legislação tem para isso. Legislação tem, mas o transitar que eu falo é a adequação. Não é algo que acontece da noite para o dia, você sair de um tradicionalismo muito grande e entrar em um viés como está sendo sugerido hoje, mas ele vai acontecer. Você imagina que os nossos agropecuaristas estão preocupados com isso? Eles estão preocupados, sim. Eles estão preocupados. Agora, sim, cabe às autoridades a cobrança, cabe às universidades a formação para esses profissionais que vão estar atuando, para executar que isso aconteça. Isso não acontece da noite para o dia, nem por um passe de mágica. Bater a varinha agora. Exatamente. Muda, altera, claro, são novas especialidades, são novos ramos que estão surgindo dentro da própria do campo e as universidades, elas precisam se adequar à realidade profissional. Nesse quesito, aqueles engenheiros agrônomos antigos, já formados há bastante tempo, como é que vai ser um trabalho muito forte da associação de fazer assim, venham, a tecnologia chegou. Nós vamos ter que fazer um upgrade nos nossos conhecimentos. Mas o conhecimento é isso, né? Você não deve se prender nunca ao que você aprendeu lá atrás. Não, agora já sei o suficiente, vou agora para o campo e não preciso mais aprender mais nada. Não é por aí. Não é por aí, né? Todo mundo que trabalha, que tem ideia e tem sede de conhecimento, está sempre buscando novos conhecimentos, mesmo porque você hoje tem inteligência artificial que está chegando no campo de uma força estrondosa, a inteligência das coisas, que está chegando no campo 4G, e se você não estiver preparado para essa mudança toda, você fica de fora do mercado. Mas, claro, isso é uma situação. Essa é a transição do conhecimento técnico, né, que hoje cabe no bolso também. Só que a aplicação do conhecimento precisa de um raciocínio diferente da inteligência artificial. Tem que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha. Então, assim, você tem o conhecimento em formato, grosseiramente falando, ali no bolso, mas para cada solo, para cada clima, para cada ambiente, para cada região, a aplicação é diferente. Não existe receita de bolo na agricultura, que você vai fazer uma pesquisa e vai aplicar. Eu vou lançar 500 quilos de calcário. Não existe receita. Não é isso. Não existe receita de bolo. Você tem que sentir o chão para você realmente fazer a aplicação. E o resultado, eu fico olhando aqui, eu moro em Chapadinha e tem a região do agro ali de Chapadinha, né? Mas uma região que foi de muito desafio. Porque o solo é diferente, o clima um pouco diferente. O biométrico é diferente. Mas principalmente o chão. Então você tem que sentir o chão, tem que a adaptação, a tecnologia que foi criada, às vezes, exclusivamente para aquela região. O manejo exclusivo que você pode adaptar ou criar para a região, o que muita gente que veio de outros locais quebraram e alguns quebraram foi de verdade. De verdade. Quebraram financeiramente, porque tentaram aplicar conhecimento de receita e que não deu certo. E aqueles que realmente buscaram conhecimento e tudo, e se adequaram e pesquisaram, que houve muita pesquisa, existe muita pesquisa lá, trabalho de engenharia agronômica forte na região, que fez com que ela fosse um sucesso que é hoje. Mas, como eu falo,
Não adianta vir com inteligência artificial se não existir uma inteligência emocional do profissional de conseguir, né? A percepção de conseguir fazer essa adaptação. E a transição energética que vai para a parte ambiental também, ela é importantíssima. A gente tem hoje o elétrico entrando dentro do mercado agrícola, tratores elétricos também entrando no mercado agrícola. Você tem essa mudança da energia solar, que hoje também é fomentada por linha de crédito, por exemplo, que estão lá dentro da produção com incentivo fiscal para você aplicar dentro da propriedade a parte da energia solar. Então, a transição energética ela vai acontecer. Vai sair muito, temas, sim, né? É um dos temas que eu vou falar. A transição energética, a parte ambiental, ela vai acontecer de diversas formas, no bioma em si, em que está inserida a propriedade, como também na atividade como um todo, no uso dos insumos, na questão da aplicação de insumos, os biológicos que a gente tem trabalhado também muito hoje, o produtor tem usado muito produto biológico, existe muito produto que confirmaram a sua eficiência, e o produtor está utilizando. Engraçado, você falou nos bioinsumos. Bioinsumos. Né? Eu, antes de vir para cá, eu estava fazendo um curso no IICA sobre bioinsumos, para entender melhor o que é o bioinsumo, de como ele é benéfico, de como que a gente pode fazer a transição para inserir o bioinsumo. E hoje a gente tem isso, que números profissionais que estão se aplicando diretamente à agricultura regenerativa. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode sim. Aqui? Eu sou meio defensor de metodologias para ser aplicado. O município de Uberlândia, lá em Minas Gerais, o prefeito de Uberlândia, ele desenvolveu lá um polo que é de pó de rocha, o agropolo, e utilizando muito pó de rocha. Eu tenho um sítio, Sérgio, e eu estou conseguindo 20 toneladas de pó de rocha para fazer experimentos no meu sítio. Eu vou chamar as entidades, está aqui 500 metros quadrados, vamos ver aqui, para hortaliças, para capineira, para fruticultura, vamos desenvolver e vamos ver o comportamento. E lá na prefeitura de Uberlândia, eles têm, inclusive, um e-book mostrando na capineira, nas hortaliças, o desenvolvimento e a utilização do pó de rocha. E nós temos aqui no município de Caxias a Baú. Sim, a Baú Mineração. Mineração, né? E eles trabalham com pó de rocha. E a gente tem que começar. É regenerativa isso, sim, né? Exatamente, a agricultura regenerativa. Você tem várias formas hoje de trabalhar a agricultura regenerativa. Não, a gente falou sobre tecnologias hoje no campo de bioinsumos. Então, assim, a agricultura regenerativa é algo que é extremamente nosso, dos trópicos. E nós é que vamos ditar como é que é feita a agricultura regenerativa. Não é nenhuma importação de tecnologia, ela está sendo criada aqui, com a gente. Então, existe essa mudança. Então, no evento, a gente vai ter a parte de transição energética, vai estar trabalhando no agronegócio, responsabilidade técnica na aplicação aérea, em termos específicos, mas por conta de tudo que está acontecendo também ultimamente, a apresentação de um manual legislativo para o engenheiro agrônomo, que a associação está criando esse manual. Então você vai pegar legislações federais, estaduais, as resoluções do CREA, o que implicar na atividade do engenheiro agrônomo vai estar neste manual que a gente vai estar disponibilizando para os profissionais também. Então a gente vai fazer esse lançamento lá. E o mais importante, que a gente entra até no outro assunto, que é a questão da formação do nosso núcleo lá de Balsas. Não tem problema, você pode falar do núcleo. O núcleo lá de Balsas vai acontecer. Ele vai ser o primeiro? Vai ser o primeiro núcleo da associação que a gente vai estar criando, nós vamos estar criando dentro do estado. O propósito é até o final da gestão nós temos 15 núcleos no estado. Legal. 15. Não vão ser todas as micro-regiões, porque algumas micro-regiões vão acabar se fundindo. Mas vai acaba atendendo a 5 meso, né? Mas vão ter três núcleos por meso-região. Legal. Então são 3 núcleos por meso-região. Então cada uma das 5 vão ter, cada uma vai ter 3, para poder fazer essa distribuição, principalmente, né, da questão
da liderança, né, na associação, uma governança diferente, onde a gente tem que fazer divisão de responsabilidades. Os núcleos conhecem das dificuldades locais, eles entendem o que está acontecendo ali nessa região. Não vai ser a gente aqui em São Luís que vai falar do que é necessário na Baixada, exatamente, do que é necessário em Chapadinha. Pronto. Então, assim, os núcleos vão ter as suas autonomias de estar tratando situações locais, que não precisa estar sendo destilada para todo o Estado. Então, é importante que a gente tenha essa governança diferenciada dentro da associação, com a formação dos 15 núcleos. Claro, isso vai trazer uma representatividade maior, uma união maior. É esse o nosso propósito, é uma união maior entre a categoria e que a gente tenha uma organização também maior. Porque é importante falar isso para o engenheiro agrônomo. Existe um conselho que nós temos, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui no Estado. Ele é feito por representatividade. Quanto mais engenheiros agrônomos eu estiver no Conselho, maior é a representatividade da agronomia dentro do Conselho. E maior a responsabilidade. Então, quanto mais organizado nós estivermos, maior a nossa representação, maior a nossa responsabilidade, mas também maiores são os nossos ganhos. Não adianta cobrar primeiro para depois. Primeiro a gente precisa se organizar. E aí, bem organizado, a resposta sai. Então, o núcleo tem essa vantagem. Isso aqui era um assunto... A gente vai tratar melhor no final. Né? Mas o interessante... Eu falei só desse assunto aqui. Eu vou te falar dos outros depois. Tá. O bloco 3, a gente falaria agronegócio maranhense. Tecnologia e produção sustentável. É o papel do engenheiro agrônomo, fortalecimento da presença técnica dele lá no campo. Né? É uma mudança de paradigma, gente. É quebrar. Nós, produtores, temos que ter... o ser humano, eu preciso de médico. O médico do solo é o engenheiro agrônomo. Ele que vai identificar o que aquele solo tem, o que ele precisa para ser melhorado. Mas vamos lá. Como a Associação de Engenheiro Agrônomo pretende contribuir para o agronegócio do Maranhão nesses próximos anos? Vamos falar nesses 3 anos próximos que você está dentro. De que forma que você imagina? Vamos falar de curto, médio e longo prazo? Curto, vamos lá. Curto prazo. A curto prazo... O curto prazo, geralmente, a gente fala 12 meses. O curto prazo é o que está acontecendo hoje. Hoje você vê o engenheiro agrônomo inserido no mercado de trabalho, ele atua em várias posições, desde do poder público ao privado, desde universidades, a instituições de pesquisas, a assistência técnica e a consultoria propriamente dita, em diversas atividades envolvidas com a agricultura, desde licenciamento ambiental, regularização fundiária, recuperação de área degradada, a fitotecnia, que é uma ação muito que está dentro da zootecnia também, que tem muita gente que trabalha diretamente só com a parte animal, engenheiro agrônomo trabalha só com a parte animal, com a produção animal, envolvido na agricultura do agronegócio, ou então na assessoria ao pequeno agricultor. Muito dessa assessoria, na verdade, a maior parte dessa assessoria que está no pequeno agricultor, ela vem pela prestação de serviço do próprio Senar. Eu chamo de limbo assistencial. Já ouviu falar disso? Nós temos o pequeno agricultor, a agricultura familiar, que hoje é atendida pelo poder público. Na grande maioria, o poder público só atende a agricultura familiar, na sua parte, pela AGERP. Está atendendo ali naquele nicho, na inserção no campo e também ali aquele pequeno agricultor. Aí você tem o agricultor familiar, subsistência, basicamente falando, né? Aí você tem o pequeno agricultor, ao médio agricultor, que ele entra ali num limbo. Você tem um grande agricultor que paga pela assistência técnica, que está lá, que tem o agrônomo todo dia na propriedade, ou que tem ele na folha de pagamento da empresa, lá de colaboradores, mas mesmo assim ainda tem consultores externos, tem as revendas, e você tem ali, meu amigo, o pequeno e o médio. O pequeno e o médio que ele está falando, o Sebrae hoje, ele adota a assistência ao micro, pequeno e médio. E o Senar é que ele vai falar. Exatamente. O pequeno e o médio, eles são a grande maioria dos produtores.
você for olhar assim em termos de produtor, pequeno, médio, arrojadas, né? são 90% da pecuária do estado, dos animais do estado, estão em 10% dos proprietários, das propriedades, dos produtores. 10% do rebanho está em 90% dos produtores, dos pequenos produtores. Então você vê a quantidade de pequenos produtores que tem. Então os grandes, que retêm ali uma grande quantidade do rebanho, eles têm lá assistência técnica, zootecnista, veterinário, seminação e tudo. O pequeno, meu amigo, ele sofre. Por mais que você tenha ali a assistência do Senar, ela, pela quantidade de pequenos e médios, você não consegue Hoje atingir. nós temos ao todo, o Raimundo Coelho vai chegar a 500 técnicos no quadro, e ele quer chegar a muito mais. Se ele quer chegar a muito mais, é porque existe um espaço de atendimento muito maior do que eles conseguem atender hoje. Eu mesmo sou um que estou esperando 4 técnicos, eu só estou com zootecnista. Eu chamo isso de língua assistencial. E aí a gente entra no trabalho, na visão do médio prazo. Eu estou falando o que aconteceu, o que está hoje. No médio prazo, você precisa ter o engenheiro agrônomo como esse elo. O elo de ligação entre conhecimento o que vai dar a liga, e aplicação. Ali, né? É ele que dá a liga mesmo. É ele que leva o que é aprendido na escola, o que é aprendido na ciência, ele que leva para o campo. Então o engenheiro agrônomo ele faz essa ligação entre conhecimento e aplicação. Entre a técnica da sustentabilidade e o ambiental, entre o econômico e o ambiental, entre o social e o ambiental. Ele faz esse meio de campo, é a função dele. É distinguir, é traçar o que é conhecimento, é buscar tudo o que tem lá, filtrar e saber o que pode ser aplicado àquele produtor. Colocar isso palatável para o produtor. É dessa forma, o senhor está entendendo? Entendeu? Porque, como você falou, se você pesquisar por sugestões na internet, vai aparecer centenas e milhares de sugestões de receituários. Porque existem centenas e milhares de soluções. Uma delas pode ser a certa para você. Então, quem faz esse filtro? Quem deve fazer esse filtro? O profissional que está capacitado para estar trabalhando com isso, para estar fazendo juntar todo o que ele uniu na faculdade e conseguir fazer esse filtro. Então, o engenheiro agrônomo do médio prazo, ele vai ser esse elo de ligação entre conhecimento e aplicação. E aí você vai ter um número maior de engenheiros agrônomos, valorização, que é o que nós estamos trabalhando para isso, e conseguir colocar esse profissional próximo, mais próximo possível do produtor. Aí, a longo prazo. Quer Você falou de curto, médio, agora longo. A longo prazo é o que nós esperaríamos de ótimo, né? Como é que a gente pode ver o que é esse profissional a longo prazo? Se você for olhar para a assistência técnica no estado do Maranhão, você tem o estado fazendo, tem a iniciativa privada fazendo através do Senar. Porque muita gente não sabe como é que funciona. O Senar não é um órgão público, ele é pago com o dinheiro do produtor. Exatamente. O pessoal acha. Percentual. As pessoas acham que o Senar, muita gente acha que o Raimundo teve aquele, com certeza deve ter falado nisso. É 0,2% que é do grande produtor. Quem está dando assistência ao pequeno, ao médio e fazendo curso, treinamento à agricultura familiar, quem está fomentando isso é o grande produtor. Eu volto lá na apresentação que eu falei sua, quando você falou daqueles programas lá do Colheita Solidária. A gente vai falar disso depois, né? Se você quiser perguntar, eu vou falar disso. Então, você tem essa situação que é feita dessa forma, que é importante que se saiba quem está pagando. Então, você tem um privado pagando uma assistência técnica. E tem que dar valor, viu? Sim, tem que valorizar. É uma assistência técnica feita pelo privado através do sistema Senar, mas ele vem do recurso dos produtores. E você tem os municípios. Eu queria te perguntar, o poder público, como é que está a atuação? E aí você olha no município, salvo algumas secretarias municipais, a grande maioria só tem o secretário, às vezes um técnico agrícola, que não sai de dentro da prefeitura, não vai para o campo, porque às vezes não tem condições. Então, assim, falta... principalmente nos municípios, estrutura de assistência técnica própria, para os municípios também ajudarem. Se os 217 municípios ajudarem
nessa assistência técnica, com mão de obra especializada, com profissionais especializados, um engenheiro agrônomo, no caso, está falando da engenharia agronômica, mas também você tem outros profissionais das ciências agrárias que podem compor um quadro de uma secretaria de agricultura e dar estrutura a ele para dar assistência, não depender só do Estado e não depender só do Senai. E aí você tem uma divisão de atribuições dentro de um sistema de assistência técnica do poder público também. Você tem o poder público, município, o Estado, e a gente tem a Anater, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que pode também dar um suporte. Então, se esse sistema, como um sistema único de saúde, se tivesse um sistema único da agricultura, vamos dizer assim, a gente poderia ter também um fundo a fundo, um momento que poderia estar trabalhando a agricultura como um todo dentro de um processo. Aí você tem um viés muito parecido com como funciona a educação, como funciona a saúde, onde você tem atribuições a cada uma dos entes federativos, município, estado e o país. Programas nacionais, e os programas nacionais, as políticas, e que elas possam ser aplicadas diretamente ou acessadas diretamente pelo município, como é a saúde, a assistência social e a educação. Isso sim, você está fazendo agricultura em formato de política pública real e palpável ao pequeno agricultor. Nós estamos muito distantes disso? Estamos, por isso que isso aí eu estou falando de uma visão de longo prazo. Sérgio, eu imagino que você, quando lançou-se a presidência da associação, você fez um planejamento, você acabou de falar aí, curto, médio e longo prazo. Como é que vai acontecer essa conscientização da associação para o poder público municipal? Sim. Senhor prefeito, se você não estruturar a sua secretaria de agricultura com, no mínimo, isso, realmente você não vai sair, vai ficar na agricultura do toco, na pecuáriazinha de tirar 2 litros de leite aqui, não vai nada para frente. Como é que nós, eu falo nós, como eu gente, nós defendemos a coisa andar dentro do que é normal. Como é que nós todos poderemos ajudar, inclusive a Associação Sul, para conscientizar esse prefeito, esse gestor municipal? Eu tenho um foco muito grande nessa questão da municipalização da agricultura, que eu acho que é importante. A municipalização desse sistema de agricultura que realmente possa... Com responsabilidade, né? Claro. Com profissionais, com responsabilidade, com equipe, com tempo, com fomento, com recurso. Você tocou no outro assunto, não adianta tentar fazer isso. Se o BNB não tem recurso, se o Cicobi não tem, se não existe um fundo nacional, como existe o da saúde, da educação, se não existir algo que possa fomentar essa estrutura para que ela funcione, você não vai ter isso acontecendo. O município vive de FPM. A grande maioria dos nossos municípios não tem receita própria no estado. Não sabem às vezes onde procurar, não querem, são muito focados no FPM, estão ali muito presos a ir atrás toda hora desse recurso, é o recurso da saúde, da educação, da assistência social, o FPM. Oxe. E aí você não trabalha receitas próprias no município. Então, se você não trabalha receita, aquilo ali vai mal dar. Aí você fica correndo atrás de emenda, basicamente para a obra. E as pessoas esquecem que existem muitas obras que podem ser feitas para ajudar o homem do campo. Campos irrigados pode ser uma obra, um perímetro irrigado é uma ótima obra que pode ser feita nos municípios. Eles podem ir atrás de emendas para poder trabalhar perímetros irrigados dentro do próprio município. Uma obra. Captação, distribuição de água para irrigação é uma obra. Existem projetos que o próprio prefeito, vou deixar aqui como sugestão, que eles podem estar trabalhando com isso. Você pode fomentar campos de fruticultura com culturas perenes. Ou seja, 10 bacias hidrográficas vai funcionar ali aquela obra agrícola por 10, 15, 20 anos
com uma fruticultura perene, manga ou outras frutas que ficam ali por bastante tempo, um parreiral, uma uva, que a gente tem hoje. Você falou em parreiral, o pessoal de Caxias fizeram experiência. E funcionou. E tá funcionando melhor que lá no Parque do São Exatamente. Então, assim, condições, eu tenho uma amiga que adorava falar isso, condições edafoclimáticas. Isso é lá da academia. Nós temos bastante no estado, não temos? Temos. Então, assim, o que falta muitas vezes é uma estruturação de sistemas com relação a isso. É fazer realmente. É fazer acontecer, né? Então, assim, existem, como os prefeitos, também atrás dessas emendas, não só para construir calçada, ou asfalto, ou escola, é importantíssimo a parte da educação no campo, importantíssimo, mas tudo isso que a gente pode apresentar a prefeitos, pode apresentar a deputados, ou situações que podem estar acontecendo. Estive conversando há pouco com o próprio secretário de Agricultura, o atual secretário, Fábio Gentil, ex-prefeito de Caxias também, tem um vasto conhecimento como gestor público aí, então certeza, sabe como funciona. E a gente estava tocando no assunto com relação à parte de desenvolvimento agrícola, claro, está sensível à conversa, e isso é importante. A primeira coisa de um gestor, ele está sensível e está disponível, está aberto a estar conversando, dialogando para poder estar desenvolvendo também as atividades. E é bom ouvir você passou pela pasta, você sabe o que é aquela pasta. Sim, e o peso que ela tem, e a dificuldade também, porque existe no Estado, infelizmente, a questão dos orçamentos da gente, né? E a gente não consegue fazer tudo. Uma responsabilidade muito grande que é cobrada da própria secretaria. Sim. Então você tem que tomar até muito cuidado com o que vai prometer. Claro, sim. Então você tem projetos que você tem que estar muito atento, e tem diálogos e discussões que vocês têm que estar sempre muito presente. Isso é outra coisa, né? E que você faz muito bem, né, Sérgio? Você roda realmente. Sim, a gente tem estado em bastantes lugares do estado, ouvindo os professores. Hoje, muito à volta da Associação de Engenheiros Agrônomos, mas, claro, se eu estou com o engenheiro agrônomo, eu estou com o produtor, eu estou com o pesquisador, eu estou com o professor, e a gente está conversando sempre sobre desenvolvimento regional, que é importante. Então, como fazer com que exista essa valorização do profissional? Como eu estou falando, se você conversa com os gestores, você fomenta a adequação dessas propostas, você também está criando um mercado de trabalho. Mercado de trabalho são novos profissionais no campo, sem você fazer a exigência, mas você também ajudando. Você ajuda com ideias, ajuda com propostas, e isso vai fomentar a entrada de novos profissionais. Existe um sistema de transferência de tecnologia que eu costumo apresentar e funciona muito bem, não sei se você já conhece, que é o TI. Sistema de Transferência de Tecnologia por Inveja. É o que eu ia falar. Faça inveja positiva. Não dá certo. Peraí. Eu vou modular aqui e depois eu te convido para você vir ver o resultado. Então, aí você vai falar assim: poxa, Sérgio. Com essa história da inveja branca, né? Você tem 5 hectares. Eu também tenho 5 hectares. Você está conseguindo. Você executou com a tecnologia que você apresentou e está dando resultado. E eu estou de fora. É inveja positiva, né, Sérgio? É a estratégia do carrinho de cachorro-quente, né? Já viu? Uma pessoa chega e bota um carrinho de cachorro-quente na rua. Aí o outro tá bombando. O cara tá vendendo cachorro-quente ali e tudo. Começa aí, compra uma moto, compra um carro. Aí vem o outro, opa, o negócio ali dá dinheiro. Vai lá vou montar um também. Funciona. Se você fizer com que produtores ganhem dinheiro, outros vão olhar, vão ver que aquilo realmente funciona e vai acessar. Agora, o Maranhão só vai crescer com a grande agricultura que nós temos hoje? Não, ela tem que continuar, vai continuar e vai desenvolver no estado. Mas existe um espaço gigantesco para inúmeras atividades agrícolas no estado, para o pequeno, para o médio, para o grande, para a agricultura familiar, que a gente não está vendo. Sérgio, você tocou num assunto que na minha área de
administração em agro, técnica em agro, as pós que eu fiz em agro, eu fico triste de ver a venda só de commodity ou produtos in natura. Nós temos que processar minimamente, que seja fazer uma sanitização de uma folhagem, de uma alface, envasar, colocar num saco plástico, processar, bater o peixe, o porco, o suíno ali. Gente, vamos trabalhar isso. Agora, sozinhos não fazem. Né? Tem que ter um sistema cooperativista responsável, ajudando. É isso que você fala assim, eu não sei fazer a minha cooperativa ir para frente, ela vai fechar. Então vamos lá e vamos incubar a gestão daquela cooperativa. Tá, falando de cooperativa, existe um mito no estado de que cooperativa não funciona. É um mito. Por quê? E aí você vai escutar, você pode concordar ou não com o que eu vou falar, mas preste atenção. Infelizmente, se criou uma cultura aqui no nosso estado de se formar associações e cooperativas para se ser o dono dela. Para fazer troca política, para fazer... O trator está ali só para mim. Pronto, para ser o dono da associação. E funciona muito com a associação. E quando colocaram as cooperativas, tentaram imbuir o mesmo sistema administrativo na cooperativa. Só que a cooperativa não nasceu para isso. E aí a pessoa quer ser o dono da cooperativa e ela acaba não funcionando para o que ela nasceu para fazer. E aí querem distorcer a função da cooperativa e não dá certo. E não vai... uma associação. Exatamente. E não dá certo. A cooperativa não é associação, ela tem um viés completamente diferente. A função social dela é completamente distinta de uma associação. E mesmo a associação não nasceu para ter dono pro resto da vida, a cooperativa muito menos. Então, você tem que entender primeiro esse princípio para depois a cooperativa dar certo, porque funciona em todos os níveis, cooperativa de crédito, cooperativa agrícola, cooperativa comercial, cooperativa industrial, funciona, desde que você entre na cooperativa nos moldes da cooperativa como ela nasceu para ser feita, dentro do viés real do cooperativismo. Show de bola. Não é para ter dono, já começa bem. É para ter conhecimento técnico, já está bem melhor. É para ter função econômica, tá show de bola. Aí vai dar certo. Agora, da forma como a gente tem visto, vai nascer e morrer uma atrás da outra. É importante ter profissionais também técnicos dentro da cooperativa para fazer ela rodar dentro da função técnica dela. Eu falei que nós vamos ter que incubar uma cooperativa, passar 2 anos ajudando a geri-la e depois que está aqui o bastão. Eu estava falando de aplicação aérea. Uma cooperativa pode comprar um drone, ter o seu agrônomo, você rateia o custo com todos os associados e fazer a aplicação para todos os cooperativados. Estou falando de um serviço, ela pode prestar serviço para ela própria, a questão do maquinário, a questão do armazenamento, o processamento de alguns produtos, a compra de insumos, barateia a compra de insumos, porque você faz um pool de compras. A marca para comercializar aqueles produtos. Você pode ter até marcas diversas, coisas cooperativas no Sul, que comercializa várias marcas. As marcas daquelas famílias, das famílias que estão lá dentro. O salame da família fulano de tal, exatamente. Assim, a cooperativa ela comercializa todas as marcas e todos os produtos dentro. Ela é um canal. Ela é um canal. Ela é um canal. E é um canal espetacular. Então, assim, funciona. A gente só tem que incubar. Talvez seja uma saída, como você falou, fazer incubadoras de cooperativas em determinadas regiões do estado, para que faça com que ela dê certo e a gente usar como modelos positivos, como cases, né, como costumam falar, de experiências aí para poder estar apresentando a outras regiões. A gente acabou falando lá na frente do associativismo, dos núcleos regionais. Mais ou menos. Posso falar do núcleo aqui? Pode falar com mais detalhe eu falei. O objetivo do núcleo, né? Nós vamos ter núcleos na região sul do estado, 3 núcleos. Na região oeste,
Imperatriz, Santo Inês, a Ceilândia já vai estar lá em Imperatriz. Sul, né? A gente vai puxar um pouquinho mais para baixo, então deve ser, é só fazer um parêntese aqui, dia 8 agora vai ser a Assembleia Geral da EAMA, vai acontecer lá no CREA, às 4 horas da tarde, a Assembleia Geral da associação. E um dos itens que a gente vai estar colocando na Assembleia é a questão da regionalização. O que eu estou colocando aqui são os que já tem lá no processo e a nossa proposta. E essa proposta a gente vai estar levando para a Assembleia e ela sendo aprovada, ela vai ser aplicada. Mas como Balsas já é uma das regionais que já está no estatuto atual, a gente vai fazer algumas mudanças, mas Balsas já existe, então a gente já vai começar, que ela não vai mudar, não vai ser feita mudança nesse item, a gente vai estar lá. Imperatriz é outro local que já está lá também, a gente vai estar usando. Mas a estratégia do núcleo é basicamente a gente conseguir levar até os nossos associados, levar a associação mais próxima dos associados e conseguir. Hoje, no estado, lá no CREA, nós temos 2.000 e uns quebradinhos engenheiros agrônomos dentro do CREA. Então, para nossa contagem oficial, como nós somos uma entidade que faz parte da base, né, entidade de classe de base do Conselho Regional, os nossos números são contados com engenheiros agrônomos que têm registro, que estão exercendo legalmente a profissão. Quando eu falo de exercício legal da profissão, eu falo de ter a carteira em dia do conselho, né? Você se forma, você está habilitado. Mas legalidade vem com a carteira do conselho. É o que está na lei. Sim, você tem que estar aqui. Então, assim, legalmente habilitado para exercer a profissão. Carteira da OAB. Exatamente. Do CREA. Você para exercer a profissão, você precisa estar no órgão. Então, nós temos muitos engenheiros agrônomos formados no estado do Maranhão. Provavelmente, não sei dizer, alguns deles estejam atuando de alguma forma, mas para a associação ter representatividade, a gente só faz conta com aqueles que estão registrados no conselho, porque a nossa representatividade no conselho também só se dá através desses profissionais. Tanto que na Assembleia, agora do dia 8, a gente vai fazer também a aprovação da nossa lista de associados dos engenheiros dos profissionais que estavam lá em dia com o CREA até 31/12. Então a associação tem que apresentar para o CREA os seus associados, regularmente habilitado dentro do conselho, para a gente permanecer como entidade vinculada ao conselho regional. Então, essa lista ela é aprovada em Assembleia, também então a gente tem uma das atribuições da Assembleia, vai ser a aprovação, a homologação dessa lista até 31/12/2024 e que estejam lá dentro do Conselho. Então, a gente tem essas duas pautas para a Assembleia, a alteração do Estatuto de alguns pontos que são importantes para a adequação, modernização. Nosso Estatuto já está há bastante tempo sem ser mexido, e a gente vai modernizar a questão de videoconferência, videoreuniões, assembleia virtual, que a gente possa estar colocando. Barato, né? Exatamente, a questão mesmo de eleição e alterações de alguns locais que estavam lá como regional, que naquela altura era visto como um polo produtivo, mas outros pontos se destacaram, então esses polos se deslocaram em algumas regiões, de uma cidade para outra. É o caso agora de Caxias, que está virando um polo aqui. Sim, então existe um deslocamento, então a gente vai fazer essa adequação de acordo com a realidade atual dos polos. Grande, e que é importante para a gente poder estar ali mais próximo dos produtores, dos profissionais, porque a gente tem que botar a sede do núcleo no local onde eles possam acessar a sede do núcleo, não faz o menor sentido. Então a gente tem esse trabalho para fazer. Então uma das estratégias baseia-se nisso, na alteração documental, para depois a gente passar para a atividade. Então a gente deve estar presente esse ano, tudo correndo bem. Balsas, já está ok, Imperatriz, Caxias. Falaste. Esse ano, né? Caxias, Presidente Dutra, no centro, você vai ver que eu estou falando uma de cada região. E um que não está no calendário de feira, mas que a gente pretende estar fazendo um evento extra para estar formando, que é na região de Itapecuru, Mirim.
Então a gente... Aqui a 180 km. Exatamente. Então a gente vai ter Balsas no sul, Imperatriz na região oeste, na região leste maranhense Caxias, no centro Presidente Dutra e na região norte Itapecuru. E para cá. Aí no próximo ano, a gente vai fazer mais 5, uma em cada região. Legal. Então a gente vai ter mais uma na região sul, mais uma na região oeste, mais uma na região norte, mais uma na leste, mais uma no centro. E no último ano, as últimos 5, que aí a gente vai fazer as 3 em cada regional. Essa é a proposta que nós estamos. Nós vamos trabalhar agora com agrobalsas, claro, evidentemente, que é interessante a estratégia das feiras, e por isso que a gente está usando na grande maioria o calendário. Praticamente está em todas as feiras, né? Nas principais feiras. Nesse ano, oficialmente, a gente deve estar em 5, que são essas 5, em 4. 5, como você... É 5 porque a gente deve ter Expoema, a gente deve estar presente aqui na Expoema. Mas pelo menos 4 dessas feiras vão ser para a formação de núcleo esse ano. Por que a estratégia das feiras? Porque naturalmente os profissionais se deslocam para as feiras. Os engenheiros agrônomos estão lá nas feiras. A maioria dos clientes também de vocês, do agrônomo, o engenheiro agrônomo está lá nas feiras. Então isso facilita para a gente fazer a mobilização dos profissionais para a gente, em um dia da feira, fazer essa reunião com os profissionais, em um momento em que eles já estão disponíveis nas feiras, né? Alguns deles estão lá nas fazendas e nesse dia acaba que, se 2, 3 dias eles estão frequentando a feira, o patrão também às vezes deixa, ou ele próprio é proprietário e se dá essa liberdade de ir na feira naquele momento. Então é um momento que a gente julgou ser conveniente para reunir os profissionais. Então a gente está usando a estratégia das feiras agrícolas, do calendário oficial, para estar fazendo essa reunião esse ano, nesses 5 locais. Próximo ano a gente vai ter provavelmente mais um ano no sul, deve ser o Loreto, que também tem o Agro Loreto. A gente vai continuar mantendo. O prefeito de Loreto. A gente vai estar mantendo a estratégia, né, de ser nesse formato, né, norte, sul, leste, oeste. A gente deve formar Chapadinha, Bacabal, ou aqui no norte a gente pode ter aqui uma Barreirinhas, por exemplo, que tem ali um trabalho com mandioca muito grande, muitos produtores que trabalham com mandioca, tem profissionais lá na região, então é importante... Com alto índice de produtividade. Exatamente, né? Então a gente vai usar sempre essa estratégia do calendário de feiras agrícolas para estar se deslocando e aproveitando o momento. Bom, nós estamos... para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas eu gostaria de deixar você muito à vontade para convocar esses engenheiros para participarem da associação, para entender esse novo momento que vocês estão construindo, né? E reforçando essa questão dos núcleos, né? Só reforça eles e sinta muita vontade para você, se quiser esclarecer algum outro ponto que porventura nós não falamos, porque não é fácil entrevistar um profissional agrônomo, porque em 1 hora não dá tempo. Porque se quiser a gente volta mais vezes. Não vamos voltar seguido não, para não ficar muito chato, mas a gente pode voltar para discutir. Está acontecendo muitas coisas na agricultura no estado. E muito rápido. E muito rápido. Então a gente pode partir de uma semana para outra e ter assunto de uma semana para outra, já tem uma nova pauta acontecendo. Pautas específicas, né? A gente está sendo muito generalista aqui na nossa conversa. Mas a gente tem pautas específicas. O Imparcial tem várias redes, né? E também o que nós estamos falando aqui vai sair, como está saindo esse daqui, uma reportagem no jornal. Olha que legal. Esse nosso bate-papo vai estar no jornal. Não, então, maravilha. fique muito à vontade. Bom, gente, olha... Esse momento é seu mesmo. Não, eu queria fazer essa ressalva final, essa mensagem aqui para os engenheiros agrônomos em especial, que... Olha, engenheiro agrônomo, você... O que acontece com o engenheiro agrônomo hoje no nosso estado? Nós temos uma boa formação, temos 3 escolas de grande gabarito, nós temos uma UFMA, nós temos a UEMA, a UEMA Sul, que tem curso de engenharia agronômica. O IFMA também tem, não?
O IFMA tem... Algum polo? Mas não é engenharia agronômica. É o tecnólogo, se eu não me engano, que eles têm. Mas nós temos boa formação de engenheiro agrônomo. E não precisamos fazer a inserção desse profissional no mercado de trabalho. E existe muito espaço para o engenheiro agrônomo no Estado para atividade. Ou seja, na prestação de serviços consultores, porque você precisa ter esse viés também de empreendedor. Ele é como um médico. Exatamente, consultório. Pronto. Né? Nós não aprendemos, mas você que está saindo da faculdade, pensa nisso. Você pode sair, não para fazer só um concurso público, mas sair pensando em montar o seu consultório, comprar os seus equipamentos, prestar serviço de consultoria, seja geoprocessamento, ou seja questão de levantamento topográfico, ou consultoria agrícola ou pecuária propriamente dita, diretamente no produto final, mas pense em empreender. Eu sei que as faculdades não estão ainda ajudando muito nesse processo de formação do empreendedorismo rural, mas existem muitas entidades do lado de fora que estão trabalhando. A própria associação vai estar buscando ter esse tipo de capacitação disponível para os seus associados, porque você aprende já o técnico na faculdade. E o que nós vamos buscar para você é aprimoramento para inserção profissional. O que eu preciso? Preciso estudar marketing para poder entrar na agricultura? Preciso. Como é que eu vou apresentar minha marca? Como é que eu vou apresentar meu produto? Como é que eu vou me auto-apresentar? Porque às vezes... Como é que eu vou ser parceiro de outro profissional? Exatamente. Se eu não estudei isso na faculdade, a gente pode fazer isso via associação. Então, nós convidamos você para estar junto com a Associação de Engenheiros Agrônomos para buscarmos soluções que não foram pensadas ainda para o campo e para o profissional, para o engenheiro agrônomo, que permita ele ser um profissional melhor. Então, venha fazer parte da associação, participe das formações do núcleo, participe dos trabalhos que nós vamos estar desenvolvendo. Tem muita novidade na engenharia agronômica e a EAMA vai estar junto com você para isso. Muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso Agrovisão de hoje, entrevistando esse colega, esse parceiro, foi um colega que já foi secretário, e eu estou secretário adjunto também de uma entidade, e foi um grande prazer, Sérgio. E vamos divulgar realmente esse trabalho de vocês, né? Novidade, nos procure que a gente vai estar realmente ajudando a disseminar o que é para ser disseminado, tá? Tem novidades que estão no forno que eu ainda não posso contar. Mas fica à vontade, tá, na hora que ele estiver sendo desligado, pode trazer. Pronto, na hora que ele estiver saindo do forno, a gente vem aqui rapidinho e conta, olha, tem uma novidade saindo aí, vai ajudar os profissionais, vai ajudar o setor, vai ajudar o agronegócio do Estado. Vamos estar fomentando isso. Ao mesmo tempo que fomentar o agro, a gente também está fomentando a profissão. A profissão. Chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Agradecemos ao Sérgio Delmiro, né, presidente da AEAMA, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Maranhão. E o nosso próximo podcast, nós vamos trazer o convidado Ezequiel Xenofonte, que é o presidente do Sindicato Rural de Santa Rita. Ele viria inclusive, agradecemos demais o Sérgio, porque o Ezequiel teve um procedimento cirúrgico, né, e pediu para vir no outro momento. E o Sérgio, de pronto, atendeu a gente. Muito obrigado. A gente já tinha deu certo. Quando Deus quer, dá certo. Tinha a situação da semana que vem, estava na agenda, mas quando tu me perguntaste se podia vir, eu tinha acabado de confirmar uma reunião que era literalmente aqui do lado, na vizinhança. Vai dar certinho, vai casar, vai dar certinho. E quando Deus quer, tu vai prejudicar os seus. Gente, esse é o podcast Agrovisão. E se você tem interesse em participar, anunciando no nosso Jornal Imparcial, pode entrar na área comercial, a Suci Andrade, telefone 98 991 16 24. Inclusive o Sérgio, se quiser participar com a EAMA, patrocinando algum momento do Imparcial, por favor, pode procurar a gente. Um abraço e tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal.